Bem-vindos de volta à nossa sala de estudo. Este é o episódio número 6 e hoje vamos mergulhar na história complexa e em alguns pontos até desconfortável da trajetória da psicologia no Brasil. Muito mais do que datas e nomes, o nosso foco hoje vai ser em fatos. Vamos tentar entender para que ou a quem a psicologia serviu em cada momento da história do nosso país. Uma coisa que podemos dizer logo de cara é que a psicologia no Brasil vive desde o início um cabo de guerra. De um lado, sendo usada para manter as estruturas de poder, e do outro, um esforço constante para se tornar uma ferramenta de transformação social. Vamos pegar uma linha do tempo e ver como a ciência psicológica foi mudando de objetivo em cada período da nossa história, com cada fase respondendo uma demanda muito específica da elite da época. Vamos desdobrar isso, começando por essa ideia de controle lá no período colonial. A autora Mitsuko Antunes, em seu livro A Psicologia no Brasil, leitura histórica sobre a sua Constituição, logo no primeiro capítulo, fala sobre as características da produção de material referente à psicologia no período colonial. Ela diz que a preocupação com fenômenos psicológicos aparece em obras oriundas de outras áreas, como teologia moral, pedagogia, medicina, política e até mesmo arquitetura, com autores, no geral, de formação jesuítica e exercendo, em sua maioria, função religiosa ou política. Ela cita que nessas obras, os temas mais abordados, só para citar alguns, eram emoções, sentidos, autoconhecimento, educação de crianças e jovens, características do sexo feminino, processos psicológicos, diferenças raciais, aculturação e técnicas de persuasão de selvagens. Podemos dizer que os jesuítas foram os primeiros a aplicar um tipo de protopsicologia aqui nas nossas terras. Mas ao estudar os costumes dos indígenas, eles não faziam por mera curiosidade ou para tratar algo, mas sim para entender como dominá-los melhor. Fica bem claro que os primeiros saberes psicológicos, vamos dizer assim, não tinham nada de terapêuticos, eram na verdade ferramentas de dominação. Com a chegada da corte portuguesa em 1808, o jogo muda um pouco. O poder agora se veste de ciência médica. A preocupação da elite era limpar a cidade, higienizar os espaços e os corpos. Então a psicologia entra como uma espécie de polícia da moral. Ela era chamada para diagnosticar as tais doenças da moral de quem não se encaixava no modelo ideal de sociedade. A saber, vamos dizer assim, os pobres, bêbados, prostitutas, negros. Infelizmente, a psicologia já nasce no Brasil com um carimbo de ferramenta social, que em vez de entender o sofrimento, tinha o objetivo de limpar a sociedade. E para justificar isso, tinha todo um arcabouço de teorias científicas que já estava em alta na Europa. Produções como a teoria da degenerescência de Benedict Augustin Morel, uma teoria que defendia a hereditariedade dos transtornos mentais e teria grande influência no pensamento psiquiátrico até o início do século XX. Segundo a sua proposição, fortemente impregnada de uma perspectiva religiosa, o homem teria sido criado perfeito por Deus. A degeneração correlativa do pecado original consistiria na transmissão à descendência das taras, vícios e traços mórbidos adquiridos pelos antecessores. À medida que esses transtornos fossem sendo transmitidos através das gerações, os seus efeitos tenderiam a se acentuar, levando à completa desnaturação daquela linhagem, chegando até a extinção pela esterilidade. Essa teoria identificava os degenerados, pobres, alcoólatras, criminosos, as minorias, como linhagens inferiores, cuja reprodução agravaria a decadência moral e física, justificando intervenções higienistas, como esterilização e segregação, para limpar a sociedade. Isso pavimentou o caminho para a eugenia, tratando a moral como biologicamente hereditária e suscetível ao controle humano seletivo.
Abrindo um parênteses teológico aqui, podemos traçar um paralelo intrigante entre a teoria da degenerescência de Morel com a doutrina calvinista da depravação total. Essa doutrina postula que a corrupção de toda a natureza humana pelo pecado original de Adão afetou o intelecto, vontade e afetos, tornando o homem incapaz de qualquer bem sem a graça divina. Assim como Morel via a degeneração como transmissão hereditária de taras morais que pioram geracionalmente até a extinção, o calvinismo enxerga uma herança universal de depravação que nos torna escravos do pecado desde o nascimento. No entanto, a doutrina calvinista e a teoria de Morel divergem radicalmente no ponto de que, enquanto Morel, influenciado por uma visão católica mais otimista do livre-arbítrio, acreditava que intervenções sociais poderiam frear essa desnaturação, o calvinismo enfatiza uma incapacidade absoluta e coletiva de toda a humanidade e que a mudança viria exclusivamente pela graça divina regeneradora, não por ações sociais ou eugênicas, enfatizando a soberania de Deus sobre qualquer esforço humano. É um contraste entre o viés discriminatório da teoria de Morel versus a igualdade radical da depravação calvinista. Eu precisava abrir esse parênteses aqui para ilustrar essa convergência teológica científica e como ideias religiosas moldaram e moldam a aplicação da psicologia. O profissional psicólogo precisa estar preparado para lidar com questões de espiritualidade e religiosidade. Nós falamos sobre isso lá na sala de estudo número 3, Psicologia e Espiritualidade, onde a gente fala do paradoxo da fé na saúde mental. Se não assistiu, procura aqui e assiste. É uma aula que tá incrível. Aproveitando já, se não for inscrito e tá gostando do conteúdo, aproveita para deixar seu like, se inscrever para não perder os próximos conteúdos e, claro, compartilha com quem você acredita que pode gostar também. Voltando aqui ao assunto. Em decorrência dessas teorias, como a de Morel, muitos projetos de intervenção social de cunho higienista foram desenvolvidos, de modo a impedir a propagação da degeneração da raça. O resultado prático disso foi o surgimento dos grandes manicômios, que eram, no fundo, grandes depósitos de gente indesejada. Instituições como o Hospício Pedro II, no Rio, fundado em 1852, concentravam não só doentes mentais graves, mas anormais morais, rotulados como ameaça à sociedade, servindo de prisão disfarçada para classes baixas e marginalizados. O modelo manicomial brasileiro, inspirado em Morel e em seu discípulo e sucessor Valentin Magnan, um psiquiatra francês que popularizou e expandiu a teoria da degenerescência, visava isolar esses grupos para frear essa suposta degeneração, com pouca ênfase em tratamento. E quando o Brasil vira uma república e entra no século XX, o poder instituído exige uma nova demanda da psicologia. A palavra é modernização. O Brasil queria ser industrial, urbano, civilizado, e para isso precisava de um homem novo, um trabalhador eficiente. A psicologia então muda de foco de novo. O objetivo não é mais só trancafiar o desviante da moral, mas sim classificar e otimizar a população inteira. Então é aí que tudo vira. Deixa de ser sobre controlar e passa a ser sobre otimizar o cidadão produtivo. A psicologia tira o uniforme do guarda de hospício e veste a de gerente de RH. E acontece em duas frentes. Na educação, ela se alia à pedagogia com o movimento da escola nova. A ideia era bonita. A criança tem uma natureza boa que precisa ser compreendida para se desenvolver. Mas na prática, servia para moldar um cidadão trabalhador. Defensores radicais da escola nova, como Anísio Teixeira, viam-na como libertadora, enfatizando democracia e educação integral contra o autoritarismo. Eles argumentavam que entender o aluno holisticamente empoderava, não só otimizava. Ainda assim, o uso dominante priorizou eficiência industrial. E na outra frente, no trabalho, a influência americana chega com tudo.
Vem a febre dos testes psicológicos. O lema era o homem certo no lugar certo. Era psicologia servindo a indústria, medindo aptidões, tudo para maximizar a produção. Mas essa visão não era unânime. Existiram vozes que questionavam esse papel de ferramenta da eficiência a qualquer custo. Podemos dizer que, na época, essas vozes contrárias perderam a batalha, mas plantaram sementes importantes. Figuras como Helena Antipoff, que defendia uma educação que considerava as condições de vida das crianças, ou Manuel Bonfim, que já no início do século XX criticava o racismo científico, dizendo que o problema do Brasil não era a raça, mas a falta de educação, e Ulisses Pernambucano, que lutou por um tratamento mais humano para as pessoas. Eles já apontavam para uma psicologia mais humana, mais conectada com a realidade social, mas a corrente dominante foi muito mais forte. Essa jornada, desde o controle no período colonial, passando pela higienização e a diferenciação, nos leva à regulamentação da profissão em 1962. A psicologia finalmente se torna oficial. O curioso é que isso acontece um pouquinho antes do golpe militar de 64. E mesmo sob a ditadura, a profissão explode com dezenas de novos cursos abrindo e mais campos surgindo. Embora a profissão tenha sido regulamentada em 62, o Conselho Federal de Psicologia foi criado oficialmente somente em 20 de dezembro de 71. Já em 79, os psicólogos em diversas regiões do país começaram a criar seus sindicatos, depois os conselhos. Podemos dizer que o período militar foi o ápice da virada crítica da psicologia. Como até então a psicologia no Brasil estava seguindo os padrões dos Estados Unidos, focados em experimentos de laboratório e comportamentos universais e abstratos, o modelo clínico tradicional era apolítico, focado no indivíduo, ignorando o que acontecia do lado de fora do consultório. Essa psicologia era elitista por essência, atendia apenas classes médias e altas que podiam pagar por consultas particulares, usando técnicas importadas desconectadas da realidade brasileira de maioria mais pobre. Uma parte da categoria começou a se sentir muito desconfortável, meio que se perguntando que psicologia era essa que estava sendo feita, importando teorias que não tinham nada a ver com a realidade atual do nosso país. Para quem estamos trabalhando? Foi o estopim de uma crise de relevância. Crise que teve como uma de suas protagonistas Silvia Lane, professora e primeira diretora do curso de Psicologia da PUC de São Paulo. Lane criticou esse elitismo e a falta de relevância social, defendendo que a psicologia deveria entender o homem inserido na realidade brasileira. Ela propôs que todo fenômeno psicológico é também um fenômeno social e histórico. Defendeu que o psicólogo deve atuar como agente de mudança social para combater desigualdades em vez de apenas ajustar as pessoas à sociedade. Lane é considerada a fundadora da psicologia social crítica no Brasil. Na década de 80, com a redemocratização, os espaços de debate se abrem e acontece algo crucial. O Estado começa a contratar psicólogos para o serviço público, especialmente na saúde, com a criação do SUS. Para contextualizar, antes da Constituição de 88, que no artigo 196 definiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado, criando oficialmente o SUS, a saúde no Brasil era bem excludente. Trabalhadores com carteira assinada eram atendidos pelo INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que era um órgão do governo que geria a saúde no Brasil. E quem não tinha carteira assinada, desempregados, os mais pobres, eram chamados de indigentes e dependiam da caridade das santas casas de misericórdia ou hospitais públicos universitários. O foco era na cura de doenças e em hospitais, com pouca ou nenhuma atenção à prevenção ou saúde comunitária. A psicologia, então, nem se fala, não era prioridade. O foco era curar a doença física para o trabalhador voltar logo para a fábrica. Antes do SUS, a psicologia era vista como uma profissão liberal, voltada para quem podia pagar por consulta particular. No final da década de 70, surge o movimento da reforma sanitária, onde intelectuais, profissionais de saúde e o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS,
começaram a formular a frase "saúde à democracia". O foco era criticar esse modelo de atender apenas quem tinha carteira assinada. No campo da psicologia, a professora Silvia Lane liderou a fundação da Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, alinhando a categoria à luta pela democratização e pelo compromisso social que alimentaria o SUS. Gente, vou dar uma pausa aqui, porque eu admito que me empolguei no assunto e o vídeo tá ficando longo demais. Então vamos dividir ele em dois. Mas podem ficar tranquilos, porque eu vou lançar os dois ao mesmo tempo, então pode finalizar aqui e dar continuidade no próximo vídeo, ok? Vamos lá, pode ir para a parte 2.